Antes de realizar aqui, começar, né, os testes relacionados à cotação, tá? Nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui mudar, tá, o padrão aqui desses caminhos. No caso aqui, foi definido lá o compra-requisição para o compra-requisição controller, tá? Só que nós não vamos utilizar ali daquela forma. Eu vou definir aqui o compra barra cotação, ok? E lá no requisição, eu vou mudar aqui para compra barra requisição, ok? Bom, a princípio, é apenas essa alteração aqui a ser realizada por enquanto, tá? Então vamos aqui executar o servidor. Ok, vamos limpar aqui. Aqui agora vai ser compra cotação. Vamos inicialmente fazer uma requisição GET, tá? Ok, não temos nenhum registro no banco de dados, tá? Só para facilitar aqui os testes, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um registro manualmente, tá? Essa situação aqui, no caso, nós temos as seguintes opções: A de aberta, C de confirmada e F de fechada, tá? Então, quando uma cotação for gerada, inicialmente vai ser definido aqui a situação A. Ok? Bom, temos que definir aqui também os respectivos detalhes, né, que é o compra fornecedor cotação. Então vamos lá. Compra fornecedor cotação. Aqui a cotação é a 1. Eu vou definir o fornecedor também como 1, tá? Inicialmente, tá, quando for gerada uma nova cotação, somente esses dados serão definidos, né? No caso, somente o fornecedor e a compra-cotação a qual ela vai estar vinculada. Os outros itens, né, como prazo de entrega, condições de pagamento e os respectivos valores, serão preenchidos na confirmação da cotação, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte também. Na mesma cotação, eu vou incluir um outro fornecedor, tá? Lembrando que eu já tenho os fornecedores cadastrados aqui no banco de dados, tá? Para você fazer os testes aí, você deve também cadastrar esses respectivos fornecedores. Então vamos voltar aqui. Temos o compra fornecedor cotação e agora nós temos aqui os itens do compra requisição cotação detalhe, tá? No caso dessa tabela, nós temos aqui uma vinculação com compra cotação, tá? E uma vinculação com compra requisição detalhe, tá? Que é essa tabela aqui, ó. Bom, aqui nós temos duas requisições diferentes, tá? Que é a requisição 1 e a requisição 5. E aqui nós temos, no caso, dois produtos diferentes também, tá? Poderia ser 3 ou poderia ser 4 produtos diferentes. Mas no caso aqui, os mesmos produtos foram requisitados em requisições diferentes, tá? Então nós podemos vincular uma cotação, ela pode ser vinculada a qualquer requisição, tá? Então, no caso aqui, desse compra, requisição, cotação, detalhe, vamos inicialmente fazer uma cotação para o produto da requisição 1 e vamos cotar um item, tá? Por quê? No caso aqui da requisição detalhe, a quantidade que foi requisitada foi de apenas um item. Então, o máximo que pode ser cotado é um item, ok? Então, nesse caso, ao salvar essa informação aqui no banco de dados, o que o sistema vai ter que fazer? Ele vai ter que atualizar aqui essa quantidade cotada para 1 e definir o item cotado como
Sim. Ok? Por enquanto, nós estamos aqui apenas fazendo manualmente para que você entenda o processo que deve ser realizado, tá? Então, nessa compra, requisição, cotação, detalhe, foi cotado um item da requisição detalhe 1, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos cotar, né, na mesma cotação, um item desta requisição aqui, ó, no caso da requisição 3, né, da requisição detalhe 3. Então vamos lá, eu vou definir aqui, a cotação é a mesma, a requisição detalhe vai ser a 3, e agora eu vou cotar também só um item, tá? E agora aqui então, na compra requisição detalhe, o que deve ser feito na requisição 3? Deve ser alterado aqui a quantidade cotada para 1, que foi a quantidade solicitada lá na cotação, e o item cotado vai permanecer como N. Por quê? Porque foi cotado um item, mas a quantidade requisitada foi 4. Tá? Então ainda podem ser cotados mais 3 itens dessa requisição. Ok? Ok. Então, voltando aqui, no compra, requisição, cotação, detalhe, nós temos esses itens que serão cotados, e esses itens, eles serão cotados em 2 fornecedores diferentes, que no caso é o fornecedor 1 e o fornecedor 2. Tá? Então vamos aqui fazer uma nova requisição, no caso uma requisição HTTP, né? Não é uma compra-requisição. Então aqui agora nós já temos a listagem das cotações que estão cadastradas no banco de dados. Tá? Então aqui nós temos a cotação 1, né? Com essa data, temos a descrição e a situação, que no caso ainda está aberta. Temos aqui a lista de compra, requisição, cotação, detalhe, tá? Que no caso aqui temos o ID2, a respectiva compra, requisição, detalhe, a qual está vinculada. E aqui temos a outra compra, requisição, cotação, detalhe, cujo ID é igual a 1, a qual também está vinculado aí a uma compra, requisição, detalhe. Ok? E aqui nós temos a listagem dos fornecedores que farão a cotação desses itens. Né? No caso aqui nós temos o fornecedor cujo ID é igual a 2. Tá? Na verdade aqui é a compra fornecedor cotação que o ID é igual a 2. E por coincidência o ID do fornecedor também é 2. Tá? E aqui no caso o ID da compra fornecedor cotação é 1. E o fornecedor tem o ID 1 também, no caso aí somente por coincidência. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui copiar essas informações, tá? Porque aqui nós incluímos tudo diretamente lá no banco de dados. Eu vou alterar aqui agora para uma requisição do tipo post. Vou remover aqui esse item, colar o que foi copiado e agora vamos tentar inserir uma nova cotação, tá? Então, para isso aqui, eu vou remover esses IDs. Aqui o compra requisição detalhe, vamos fazer o seguinte. Bom, por enquanto vou permanecer aqui o mesmo, tá? Vou remover aqui somente os IDs. Também aqui no caso do fornecedor vai ser alterado. Ok. Então vamos fazer uma requisição para cadastrar uma nova cotação, tá? Os dados são esses que devem ser informados. Vamos realizar aqui essa requisição. Ok, temos um status 200. Vamos analisar aqui no banco de dados. Aqui nós estamos na tabela compra fornecedor cotação. Vamos atualizar aqui. Temos mais 2 registros, tá, vinculados à cotação 2. Tá? E agora nós temos aqui o fornecedor 2 e o fornecedor 1, tá? Que são os mesmos fornecedores da cotação 1. E aqui na compra cotação, nós temos aqui o novo registro, tá? Com os mesmos dados.
E na compra, compra, requisição, cotação, detalhe, nós temos 2 novos registros, tá? Relacionados aí às mesmas requisições, ok? No caso aqui dessa requisição 1, tá? O sistema ele deveria aqui fazer um tratamento e impedir que esse produto fosse novamente cotado. Por quê? Porque no caso dessa compra, requisição, detalhe, tá? Que é a requisição detalhe 1, esse item já está marcado como cotado, ou seja, todos os itens disponíveis para a cotação já foram cotados. Tá? Então aqui o sistema deveria fazer, né, uma validação, ok? E não permitir que esse item fosse novamente cotado, porque não existe nenhuma requisição. Aliás, a requisição a qual esse item foi vinculada não tem mais itens disponíveis para cotação, ok? Você vai ficar como exercício para que você implemente essa validação, tá? E essa validação provavelmente deve ser feita aqui, ó, no compra cotação service, né? Aqui no método salva objeto, né? Devem ser realizadas aqui algumas verificações, tá? Então é interessante que você estude todo aqui esse DER relacionado aqui à região compras, né? E faça as devidas validações que achar conveniente, ok? Bom, então vamos lá. Vamos aqui fazer mais alguns testes. Nós temos aqui o retorno dessa cotação que foi cadastrada. Vamos agora tentar realizar uma alteração. Então vamos copiar essas informações. Eu vou colar aqui. Ok. Eu vou apenas aqui alterar alguns dados. Vou fazer aqui o seguinte. Ok, temos aqui os fornecedores, as cotações detalhes, aliás, a compra, requisição, cotação, detalhe. Eu vou manter aqui o ID, tá? Eu vou alterar aqui a data, por exemplo, para 30/9. Eu vou alterar aqui o nome também para outra cotação. Vamos mudar aqui a situação para confirmada, por exemplo, tá? E manter aqui os mesmos itens, tá? Então vamos fazer uma requisição, ok, status 200. Não temos alterações aqui nos itens, né? No caso aqui o compra, requisição, cotação, detalhe. Também não temos alterações aqui nos fornecedores. Tivemos alteração aqui apenas no compra, cotação, tá? Que é esse item aqui que foi alterado, ok? Aqui ainda vamos manter como A, tá? De aberto. E vamos remover aqui um item dessa cotação. No caso aqui, o compra, requisição, cotação, detalhe. Fazer uma requisição, status 200. E aqui nos detalhes, na verdade aqui no principal, foi alterado somente o A. Os fornecedores permanecem os mesmos. E aqui no requisição, cotação, detalhe, agora nós só temos um item a ser cotado nesta cotação. Ok? Bom, então, a princípio, esse CRUD básico, né, já está funcionando. Nós estamos inserindo uma cotação, estamos alterando uma cotação, realizamos aqui a exclusão de um item dessa cotação. Então, todos os itens aqui estão praticamente funcionando aqui relacionados a essa cotação, tá? Então, posteriormente, continuamos com a implementação deste módulo.